vamos, sem perda de tempo, aí na Palavra de Deus. Estamos estudando, aprendendo com as 7 igrejas da Ásia. E na quinta passada nós falamos da igreja de Esmirna. Essa igreja que o Senhor mostra que conhece a tribulação desta igreja, conhece também a vida humilde e simples desta igreja, e que o Senhor disse a eles: mas vocês são ricos, vocês são ricos, vocês são pobres materialmente falando, mas vocês são ricos de Deus, ricos da graça de Deus. Ele também disse que, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagogas de Satanás, aqueles que trariam divisões na igreja com falsos ensinamentos, se intitulando também como apóstolos, mas não são apóstolos, porque rejeitam a verdade de Deus, falam contra a verdade de Deus. É interessante que nós falamos que mesmo assim, dessa coisa, de todo esse aspecto, não só de sofrimento, porém, sendo uma igreja rica pela graça de Deus, não obstante eles estarem passando, a igreja de Esmirna, passando por tribulações, não obstante a igreja de Esmirna estar passando por perseguições, tribulações, acusações, calúnias e até mesmo a possibilidade de levarem alguns cristãos de Esmirna à morte. Não obstante isso, o Senhor Jesus vai dizer no versículo 10: não temas as coisas que tens de sofrer. Apesar disso, ainda Jesus vai dar um alerta a eles que ainda virá sofrimento, mas ele diz no final: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Ele diz então que aquele que permanece fiel não provará da segunda morte, ou seja, não provará do juízo final, da condenação eterna. Mas todos aqueles que rejeitam a palavra de Deus, que são contra a palavra de Deus, esses sim provarão da segunda morte, que é o juízo, e é a sentença final. Pois bem, hoje nós falaremos acerca de Pérgamo. Nós vamos aprender com a igreja de Pérgamo, esta igreja que ficava situada à beira de Caico, ou seja, a cidade que era famosa não somente pela biblioteca, que havia aproximadamente 200.000 volumes em sua biblioteca, e conhecida, e muito conhecida, mas também pelo seu magnífico templo ao deus Euclápio, Esclápio, a quem se atribuía, a quem se referia ou atribuía a cura de pessoas doentes e até mesmo a ressurreição dos mortos. Do nome da cidade, então, de Pérgamo, vem então o termo pergaminho. Essa cidade era um lugar de imoralidade, e nós vamos ver aqui, e está inserido aqui a imoralidade, os nicolaítas e também a doutrina de Balaão, e é por isso que essa cidade se torna imoral. Mais do que qualquer outra cidade, ela é uma cidade moral. E nós devemos observar que o Senhor mandou dizer a esta igreja a respeito desta cidade, dizer à igreja a respeito desta cidade. Olha comigo. A anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. É interessante que no versículo 13 ele vai dizer: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, não negasses a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha
meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. A igreja de Pérgamo, o seu tempo de existência durou entre o ano de 313 a 590 depois de Cristo, considerada como a igreja mundana. Quando nós lemos aqui então, vendo sobre a igreja de Pérgamo, o primeiro versículo, Deus vai chamar a atenção ao anjo da igreja, ou ao líder da igreja, ao pastor desta igreja em Pérgamo. E você deve observar aí, volta comigo um pouquinho, Apocalipse capítulo 1, versículo 16. Ele vai dizer assim, Apocalipse 1, versículo 16: tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Ou seja, isso quer indicar, esta palavra de Cristo indica uma posição de grande honra. É isso que quer dizer aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, ou seja, aquele que tem uma posição de grande honra, privilégio e autoridade. Ele tem autoridade. Cristo está dizendo: eu tenho privilégio e eu tenho autoridade, e eu tenho a posição de grande honra para julgar, para falar, para denunciar. Ele tem essa posição. E seria esse então um poder e direito que Cristo tem para julgar, e não só para julgar. O que Cristo está dizendo à igreja? Eu não só tenho poder para julgar, como para executar a sentença contra vós. Então é por isso que ele diz: estas coisas diz aquele que tem a espada. Essas coisas diz aquele que tem o poder, a autoridade para julgar e para executar a sentença contra vocês. Isso é muito interessante. Eu quero que você abra a tua Bíblia comigo, no livro de Isaías, capítulo 11, versículo 4. Irmão, lê para mim, por favor, rapidamente, sem perda de tempo. Livro de Isaías, capítulo 11, versículo 4, falando desse julgamento e dessa execução de Cristo. Quem achou, pode ler em alta emoção, por favor. Mas julgará com justiça os pobres, e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Prestou atenção? Com o sopro da sua boca, ou aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Ele julgará a causa do manso. Manso aí é humilde. Eu julgarei a causa do humilde. Ele despreza o iníquo, ele rejeita o iníquo, mas ele fará justiça. Ele julgará, ou seja, ele executará a sua sentença. Se ele é amor, ele também é justiça. Ele faz justiça contra o perverso, e ele faz justiça para o manso, para o humilde. Bem-aventurados, e você deve se arremeter no sermão da montanha: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Manso, humilde, bem-aventurados são eles. Bem-aventurados são eles. Então ele faz justiça. É ele, essa espada afiada de 2 gumes, que faz justiça, que opera justiça. Abra para mim também em Hebreus, capítulo 4, versículo 12 e versículo 13. Hebreus 4, versículo 12 e 13. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito,
Prestou bem atenção nisso aqui? Aqui fala do potencial da palavra de Deus, o potencial da autoridade da palavra de Deus. Olha aqui para mim, olha para mim aqui. Perceba então, porque a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é eficaz, a palavra de Deus é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, que a palavra de Deus penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. A palavra de Deus, ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Por isso é que Cristo, e você deve prestar atenção, é por isso que Cristo está dizendo: eu conheço vocês, eu vos conheço, porque Ele é a palavra, Ele é a espada de dois gumes, que penetra, que faz divisão, que penetra, que divide a alma e espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Não há quem possa escapar nos seus pensamentos e propósitos diante desse Deus que é justo, que tem autoridade, que tem a primazia, autoridade de executar a sentença, autoridade pela sua palavra. Ele diz: e não há criatura, versículo 13, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Ou seja, nós estamos diante dele, não há criatura que não esteja diante dele, não há criatura que esteja diante dele. Ele diz então que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar conta. Cristo chega à igreja de Pérgamo e diz: eu conheço vocês. Cristo chega em Esmirna e diz: eu vos conheço. Não tem nada que possa escapar do olhar de Cristo. Ele nos conhece, meu irmão. Ele conhece você, meu irmão, que está me ouvindo e me assistindo pelo Facebook. Ele nos conhece. Não há quem possa escapar das suas mãos. Não há nada, coisa nenhuma. Todas as coisas estão descobertas. Para quem fugirei, Senhor? Para onde fugirei da tua presença? Se eu vou no mais profundo abismo, tu lá está. Se eu vou no mais altura do céu, tu também está. Se eu desço as trevas, se eu me escondo, se eu vou no mais alto do monte, tu também lá está. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde? Não tem como nós escondermos de Deus. Deus nos conhece. E quando Ele vem diante de nós, Ele diz: eu te conheço, eu conheço as tuas obras. É isso que Ele diz a nós. Mas vamos continuar estudando a palavra de Deus. Então, ele diz: esse que tem a espada de dois gumes. Vamos lá para o versículo 13. Ele diz assim: conheço o lugar em que habitas. Nós falamos aqui na introdução que a cidade, ela é uma cidade idólatra, que existe a idolatria nessa cidade, que essa cidade era um lugar de imoralidade. Essa cidade é a mais imoral do que qualquer outra cidade. E aí, versículo 13 diz: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé. É interessante que você, voltando um pouquinho, Apocalipse capítulo 2, o versículo 2, olha comigo, diz assim: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. É interessante que aqui você deve saber que quando ele diz trono de Satanás, nós devemos saber, para o nosso conhecimento, que no ano 29 antes de Cristo,
a cidade de Pérgamo, ela erigiu um santuário para a implantação do culto ao imperador romano. É por isso que Cristo se refere à cidade, e não à igreja, mas à cidade que é trono de Satanás. Jesus está dizendo, a igreja conhece o lugar em que habitas. Que lugar? Quem habita? A igreja. Em que lugar? Eu conheço o lugar que vocês habitam, onde está o trono de Satanás. Por quê? Por causa da implantação do culto ao imperador romano, ou seja, que foi erigido um santuário para adoração ao imperador romano. Então, Pérgamo, ela se tornou então o centro da religião pagã. O centro da religião pagã. Ela se torna este centro da religião pagã. Ele diz, eu conheço então o lugar em que habitas. Eu sei muito bem a história da cidade de Pérgamo. Eu sei muito bem. Ele diz, interessante, que Cristo, além de relatar que ele conhece muito bem, por causa da idolatria, ele vai dizer, olha comigo, e que conservas o meu nome, e não negastes a minha fé. Vocês habitam num lugar idólatra, vocês habitam num lugar imoral, porém, vocês conservam o meu nome e não negam a minha fé. Isso deve chamar a nossa atenção, porque nós vivemos em um mundo corrupto, aonde a imoralidade cresce cada dia mais. Mas há uma igreja que está vivenciando a imoralidade à flor da pele. Uma igreja que está vivendo em tempos de idolatria. É interessante nós entendermos que, apesar disso, eles têm se mantido firmes, eles têm se mantido fiéis, eles têm conservado o nome de Cristo. E conservar, este verbo conservar eles não têm voltado para trás e nem blasfemado contra o nome de Cristo. Eles têm sustentado a sua fé cristã, eles têm alimentado a sua fé cristã, apesar do contexto que eles estão vivendo. Assim como Cristo diz que conhece as obras, que conhece o labor, que conhece a perseverança de Éfeso, assim também Ele conhece que eles conservam o nome de Cristo e não negam a minha fé. Eles continuam acreditando, eles continuam crendo apesar da situação, mas eles têm a idolatria à flor da pele, a imoralidade à flor da pele. Eles continuam firmes. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Vocês já perderam um servo fiel, vocês já perderam neste lugar onde Satanás habita, vocês já perderam o servo de Deus. E quantos servos de Deus nós temos perdido por causa da sua fidelidade a Cristo? E aqui a questão é de não negar o nome de Cristo. É não negar o nome de Cristo. Você deve se recordar da igreja de Esmirna, e que eles não negam a fé, e que eles perseveram, que eles colocam à prova todos aqueles que dizem que são apóstolos, mas não são. Você deve se lembrar de Esmirna, que corriam risco de vida todos os dias. Da mesma forma, Pérgamo, crentes que são mortos, porque não negam a fé, não abandonam a Cristo, e que vivem uma vida de fidelidade, custe o que custar. Nós estamos preparados se isso chegar até nós? Nós estamos preparados em sustentar o nome de Cristo se uma perseguição literal
permaneceremos firmes. O que eu devo aprender então com esta igreja da Ásia Pérgamo nessa noite? Eu permanecerei firme, eu conservarei a minha fé. Temos visto que o Senhor tem recolhido muitos servos de Deus. E o caminho que o Senhor está recolhendo muitos servos de Deus, a grande maioria é por conta da consequência da Covid. Sem questionar e discutir a vontade de Deus, Deus quis, é o momento. Nós como cristãos, que conhecemos a soberania de Deus, nós precisamos entender e compreender, apesar de nós nunca aceitarmos a morte, a partida de alguém querido, isso faz parte da nossa natureza. Além disso, há muitos servos de Deus que nesse momento estão perdendo a sua vida por amor a esse nome, por amor a Cristo. Eu quero que você entenda, você que me ouve nesta noite, que ser crente, ser cristão na época de Jesus era correr risco de morte. É por isso que você vai entender que quando Pedro, Jesus disse para ele: Pedro, não, Senhor, eu estou contigo, não abro mão, não largo mão. Pedro, eu vou te dizer uma coisa: antes que o galo cante, Pedro, tu vai me negar. Não, Senhor, não vou te negar, não estou contigo. Vai sim, Pedro. E quando estoura a perseguição contra Cristo, eles também querem procurar os discípulos de Cristo e começam a apontar, e Pedro está no meio da multidão, e começam a apontar para Pedro, dizendo: olha, aquele ali é um discípulo de Jesus, fala como ele, se veste, eles diziam assim, se veste como o Rabi, se veste como ele. E Pedro então, pela primeira vez, Pedro então nega. As mulheres então apontam para os soldados e dizem: não, ele é um deles, é discípulo. Pedro mais uma vez nega. Outro diz: eu vi você com ele, você estava com ele. Pela terceira vez, Pedro nega. E logo após, o galo canta. E Pedro se lembra da palavra de Jesus. E a Bíblia vai dizer que Pedro então, ele se arrepende amargamente, porque o seu pranto, a sua lágrima demonstram um profundo arrependimento, porque ele se lembra das palavras de Jesus. Há muitos servos de Deus que estão morrendo e não estão negando a fé, estão perdendo e não estão negando a fé, têm conservado a fé, apesar da perseguição da igreja de Pérgamo, apesar das tribulações, apesar de correrem risco de morte, a igreja de Pérgamo ainda conserva a fé. Apesar dos tempos de Jesus, os discípulos de Jesus permaneceram firmes e não negaram a fé. Morreram como mártires, perderam a sua cabeça, foram crucificados de cabeça para baixo, outros foram jogados em caldeirões fervendo de óleo. Mas não negaram a sua fé, conservaram a sua fé. E aí assim como na época de Jesus já era difícil, nós estamos vivendo em tempos em que países dizer que é cristão é morrer. Às vezes nós deparamos com pessoas reclamando da vida. Olha como nós estamos sendo perseguidos, olha como nós estamos sofrendo. Sofremos sim pelo lado da moralidade, da imoralidade. Mas a perseguição tete a tete, não. Nós não conhecemos isso. O Brasil, se você ouviu falar, é 1 em 1 milhão no Brasil. Mas há países por aí, saiba você, que crentes guardam um versículo durante o mês inteiro, eles se reúnem em lugares
Evangelho, da palavra de Deus. Um versículo só. Há lugares que a Bíblia entra como se fosse um contrabando, porque não pode entrar a Escritura do Evangelho lá. Não é como se fosse. Há igrejas que estão sendo explodidas com fiéis lá dentro. Nesse exato momento. Há pastores que, pessoas contra o cristianismo, estão entrando dentro da casa de pastores e de evangélicos, de cristãos. Estão matando, estão destruindo a casa de cristãos nesse exato momento. Mas eles não têm negado a fé. Eles têm conservado a fé. Qual é a nossa reclamação? Qual é a nossa perseguição? Perceba então isso, que olhando para a igreja de Pérgamo, nós temos muita graça, muito livramento, muitos privilégios. Nós podemos sair daqui agora e poder falar de Cristo ali na esquina, na praça. Ninguém vai atirar em nós, ninguém vai nos prender, ninguém vai colocar a nossa família no paredão. Ou você nega, ou você vai ver a sua família morrer. Isso não vai acontecer aqui, pelo menos o tempo que nós estamos vivendo. Mas há países que isso acontece todos os dias, com crentes morrendo e morrendo, e que não negam a fé. Jesus disse: conheço o lugar em que habitas. Jesus está dizendo: eu sei o inferno aonde a minha igreja habita. Pega isso aqui. O cuidado, Diego, o cuidado e a descrição de Cristo em todos os detalhes. Mas eu estou vendo tudo. Vamos lá, versículo 14. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Eu tenho uma coisa contra vocês. Tudo bem, eu conheço, eu sei, vocês estão firmes na fé. Só que Jesus está dizendo, é como se não fosse suficiente, mas eu tenho umas coisas contra vocês, que vocês sustentam a doutrina de Balaão. E aí eu quero convidar vocês para abrir a Bíblia comigo no livro de Números, capítulo 25, versículo 1 e 2. Quem pode ler? Leia, por gentileza. Números, capítulo 25, versículo 1 e 2. Antigo Testamento, vamos lá. Você de casa pode nos acompanhar também na leitura. Capítulo 25, versículo 1 e 2. Pode ler, quem achou primeiro? Capítulo 25, versículo 1 e 2, Números. Números. Habitando Israel e Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Isso, é isso mesmo. Versículo 2. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu, inclinou-se aos deuses delas. A adoração a Baal. Habitando Israel e Sitim, começou o povo a se prostituir. Dentro da doutrina de Balaão, com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo israelita, o povo de Deus aqui, prestem atenção. Convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses. E o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Irmão, preste bem atenção no que ocorre aqui. Mas nós vamos voltar um pouquinho para lá. Aqui,
fazendo essa doutrina de Balaão, que faz com que o povo se contamine, que faz com que o povo peque contra o Senhor, se misture, se prostitui. Aqui é a imoralidade à flor da pele. Aqui é o povo se contaminando. O que Cristo está falando para a igreja? Eu tenho contra vocês algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar cilada diante dos filhos de Israel. Para quê? Para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Vocês estão sustentando isso. É isso que eu tenho contra vocês. Vocês estão desviando a adoração. Vocês estão desviando da santidade. Vocês estão pecando contra a minha santidade. Vocês estão vivendo e consentindo na doutrina de Balaão, que desvia o povo, que tira o povo da verdadeira adoração e leva para a idolatria, que tira o povo da verdadeira santidade e faz com que o povo peque com sua imoralidade. Mas ainda eu quero que você abra lá no capítulo 31, do mesmo livro de Números, capítulo 31. Vamos lá, capítulo 31, o versículo 16. Quem achou pode ler, por gentileza. (31:16). Eu vou ler. Eis que estas, por conselho de Balaão, fizeram prevalicar quem? Os filhos de Israel contra o Senhor, no caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. Por causa desta rebelião veio a praga do Senhor contra eles, veio o juízo do Senhor contra eles, por causa do conselho de Balaão. E isso foi quando Balaão não conseguiu ganhar um salário para amaldiçoar o povo de Deus. Você deve se lembrar desta passagem bíblica. Você deve se lembrar disso. Que Balaque, lá no capítulo 20, 21, Balaque pede para Balaão, porque Balaque fica temeroso. Balaque é inimigo do povo de Israel. Balaque fica temeroso porque ele está vendo a boa notícia e o avanço do povo de Deus que vem vencendo batalha. Ele fica amedrontado. O que ele pede? Então, manda um mensageiro até Balaão. Balaão é um profeta da vontade do homem. Balaão é aquele profeta que profetiza aquilo que o homem quer ouvir. Ele era pago para dizer aquilo que o homem queria ouvir. E nessa feita não é diferente. Balaão então é chamado, é mandado uma mensagem para ele, para que ele profetize maldição contra o povo de Deus, para que ele amaldiçoe o povo de Deus e que o povo venha perder a batalha, já que o próprio Deus pôs as palavras verídicas na sua boca, porque quando ele ia, você deve conhecer essa história, quando ele ia então profetizar maldição ao povo de Israel, a palavra dele mudava. Deus transformava a palavra de Balaão, a maldição, em bênção. Ele ia amaldiçoar o povo israelita, Deus transformava a maldição dele em bênção. Deus estava protegendo Israel da maldição. E tudo aquilo que era ao contrário contra o povo israelita se transformava em bênção. A doutrina de Balaão se transformava em bênção. Então Deus pôs as profecias verídicas na sua boca e que colaborou na desmoralização de Israel pela idolatria. Isso colabora. Então diz assim: eis que estas,
por conselho de Balaão, versículo 16, do capítulo 31, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor. Isso teve uma consequência. Uma grande consequência. E que nós vemos descrito aí no capítulo 25, que nós lemos até do versículo 1 ao versículo 3, e o que levou a esta guerra contra os midianitas que Israel declarou a fim de afastar a causa da prevaricação. Então aquilo que Balaão era pago para fazer e realizar, um homem também imoral que profetizava segundo a vontade dos homens, todo esse trabalho, toda essa causa gera então que os filhos de Israel são levados por conselhos de Balaão. Eles prevaricam os filhos de Israel contra o Senhor. Contra o Senhor, os filhos de Deus. Nós temos que tomar muito cuidado. Nós temos que tomar muito cuidado com a nossa vida cristã, com aquilo que nós consentimos, com aquilo que nós ficamos confortáveis. A gente tem que tomar cuidado com o Senhor, porque o Senhor pode nos visitar com seu juízo. Mas eu estou bem, eu estou orando, eu estou lendo a Bíblia, eu estou fazendo isso, mas o Senhor pode chegar até nós e dizer: mas eu tenho uma coisa contra você. Porque eu posso estar lendo a Bíblia, eu posso estar orando, eu posso ser assíduo, mas eu posso não estar vigiando. Eu posso estar cometendo erros, e que isso tem chamado a atenção de Deus em relação à minha vida, meu cristianismo, o meu proceder, a minha conduta. Eu tenho que tomar cuidado para não consentir com aquilo que é pecado. Eu tenho que tomar cuidado com aquilo que faz com que os filhos de Deus se desviem do caminho. Lembra da mensagem de domingo? João Batista está apontando a quem? Apontando a Cristo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que é a verdade, a vida. Eis o Cordeiro de Deus que purificará o homem, que perdoará o homem dos seus pecados. Eu tenho que apontar para Cristo. A minha vida tem que ser apontada para Cristo. Quando uma pessoa olha para mim e olha para mim, para a minha vida tem que estar apontando para Cristo. Verdadeiramente aí vai um servo de Deus. Isso deve chamar muito a nossa atenção, porque como nos tempos de Balaão, assim também nos nossos tempos de hoje, nós temos que ficar muito atentos para não sermos o pivô, para nós não sermos o pivô da idolatria de ninguém, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Essa doutrina de Balaão, que é o ensinamento básico, era então confundir o povo de Deus acerca de assuntos morais e de assuntos espirituais com interesses materiais. Então, essa era a base da doutrina de Balaão. Era confundir assuntos espirituais e morais com interesses materiais. Vamos voltar lá ainda. Números, capítulo 22, versículo 24. Vamos ler lá? Números, capítulo 22, versículo 24. Mas o anjo do Senhor se pôs numa vereda entre as vinhas, havendo um
outro lado. Aqui essa passagem fala da jumenta, lembra da jumenta? Que Deus não faz conhece essa passagem de Números? Que Deus faz a jumenta falar? É exatamente dizendo: mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo um muro de um e outro lado. Vendo, pois, a jumenta o anjo do Senhor, puseu-se contra o muro e comprimiu contra este o pé de Balaão, por isso tornou a espancá-lo. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita nem para a esquerda. Vendo a jumenta o anjo do Senhor, deixou-se cair debaixo de Balaão. Acendeu-se a ira de Balaão e espancou a jumenta com a vara. Então o Senhor fez falar a jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu que me espancastes já 3 vezes? Respondeu Balaão a jumenta: porque zombaste de mim, tivera eu uma espada na mão e agora te mataria. Replicou a jumenta a Balaão: porventura não sou a tua jumenta, em que toda a tua vida cavalgastes até hoje? Acaso tem sido o meu costume fazer assim contigo? Ele respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho com a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se com o rosto em terra. Então o anjo do Senhor lhe disse: porque já 3 vezes espancaste a jumenta, eis que eu saí como teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. O anjo do Senhor vai à frente dele e o para. Por quê? Porque o caminho de Balaão é perverso. E ele não entende, demora para ele entender isso. Mas ele abre os olhos são abertos. E ele vê então o anjo do Senhor, que está à frente. Está à frente. E aí, por que o caminho de Balaão é perverso? Por quê? Porque os assuntos básicos de Balaão eram assuntos espirituais e morais com interesses materiais. É por isso que ele é então parado. E nós vamos ver então que aqui se refere então quando ele está dizendo que a qual ensinava a Balaque a armar cidade dos filhos de Israel, versículo 14, comeram coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Refere-se aqui então ao gnosticismo libertino. E eu quero que você volte um pouquinho em Apocalipse e olhe Judas comigo. Judas, abre Judas 8. Olha aí comigo. Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Então perceba, esses sonhadores alucinados, ou seja, está se referindo, alegando ser profetas, mas que carecem do Espírito de Deus. Esses que tentam desviar o povo de Deus do caminho, assim como Balaão queria profetizar em nome de homens. Esses homens alucinados, esses homens sonhadores alucinados, diz que eles contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Ou seja, esses homens que alegam ser profetas, mas carecem do Espírito. Carecem do Espírito. Veja comigo Judas 19 aí. São esses os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Ou seja, também está falando aqui do movimento gnóstico que dividiam os homens em 3 classes. Dividiam os homens em 3 classes: os mundanos, mergulhados na matéria, é o ensinamento do gnosticismo; os sensuais, que eram possuindo alma,
e os espirituais. E aqui Judas, ele vence aqui os heréticos com a própria linguagem deles, e ele vai chamar eles, no versículo 10, de brutos, que não têm o Espírito de Deus, e que querem guiar o povo, que querem governar o povo. Eles não têm o Espírito de Deus. Judas vai chamar ele de brutos. Olha comigo no versículo 10 de Judas. Estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ou seja, o difamar aqui é o pecado de difamar e de negar as verdades espirituais. Presta bem atenção aqui, meu irmão. Olhe bem para mim. Nós estamos cheios e vivenciando homens dizendo que tem o Espírito de Deus e que Deus mandou, que Deus falou, que Deus vai fazer. Preste muita atenção nisso. Homens que vira e mexe, aparecem escândalos desses homens que se julgavam profetas de Deus. Eu nem vou dizer o nome, mas já estourou aí um escândalo de alguém muito, mas muito famoso no meio gospel. Estourou aí no meio gospel que ele estava adulterando, e está até gravado e tudo. Essa pessoa está até sumida, porque batia no peito, Deus, e agora foi pego em adultério, pecado, prostituição. Nós temos que olhar aqui para a exortação de Cristo para a igreja, porque isso estava ocorrendo no meio da igreja de Pérgamo. E a igreja de Pérgamo, apesar de conservar a fé, ser militante, eles não estavam atentando para isso que estava acontecendo. Vocês têm que rejeitar, assim como a igreja de Esmirna reprovava, assim como a igreja de Éfeso reprovava, eles não estavam reprovando, eles não estavam se atentando para isso. Então, olha que Judas diz que eles defamam, esses homens que difamam, o pecado de difamar, o pecado de negar as verdades espirituais. E que esse pecado também, que é muito comum nos nossos tempos, o pecado da sensualidade, o pecado do materialismo, o pecado de dizer que tem o Espírito de Deus e não tem o Espírito de Deus, dizem que são apóstolos, mas mentem. A igreja precisa estar atenta contra isso. Nós temos que estar atentos contra isso. O que a igreja tem que aprender com a igreja de Pérgamo? Nós temos que aprender que nós temos que ser firmes. Nós temos que aprender que devemos conservar o nome de Deus e não negar a fé. São essas coisas que nós aprendemos com esta igreja de Pérgamo. E o que também eu aprendo? Eu aprendo que eu não posso fazer vista grossa quando o assunto é a espiritualidade, a moralidade e a verdade da igreja. Eu tenho que denunciar a imoralidade no meio da igreja. Eu tenho que denunciar o materialismo no meio da igreja. Eu tenho que denunciar a falsa pregação, a falsa verdade que é anunciada. Eu tenho que denunciar. Mas vamos lá, vamos chegar. Versículo 15, ele diz: outros sim, vai estreitando. Também tu tens o que da mesma forma sustentam a doutrina do nicolaísmo. Foi aquilo que eu falei agora. A doutrina deles, a doutrina do sensualismo, do materialismo. Vocês sustentam tudo isso. A doutrina dos nicolaítas. Olha Apocalipse, que vai falar disso também, que a igreja de Éfeso, capítulo 2, versículo 6: tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas. Enquanto Éfeso
odeia as obras dos nicolaítas, Pérgamo está também sustentando a doutrina do nicolaísmo. Então, se uma igreja reprova, se uma igreja odeia, Pérgamo sustenta. Percebam, há qualidades, mas há problemas também. Portanto, versículo 16, arrependa-te. Qual é a ordem? Qual é o conselho aqui? Então nós vemos aqui os defeitos. Eles têm lá o que segue a doutrina de Balaão, eles têm aqueles que seguem a doutrina dos nicolaítas. Nós falamos isso sobre a semana passada. E qual é o conselho que Cristo vai dar para a igreja de Pérgamo? Arrependa-te. Se arrependam. Acordem. Despertem. Se arrependa-te. Porque se vocês não se arrependerem, olha o que ele vai dizer: se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. O que significa aí? A espada da minha boca é a execução do Senhor, é a sentença do Senhor, é o julgar santo de Deus, mas ele vai julgar, é a espada. Irmão Cristian, essa palavra é para lá, né? Não tem tempo para isso, não. Essa palavra é para nós hoje. O que eu tenho que fazer? Qual é o conselho para nós hoje? Nos arrepender dos nossos pecados. Se arrependam. Se arrependam. Abra comigo lá em Êxodo. Êxodo, capítulo 16, versículo 14 e 15. Êxodo, capítulo 16, versículo 14 e 15. Eu vou ler, os irmãos acompanhem. Diz assim: e quando se evaporou o orvalho que caíra na superfície do deserto, estava uma coisa fina e semelhante às escamas, fina como a geada sobre a terra. Vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isto? Pois não sabiam o que era. Disse-lhe Moisés: isto é o pão que o Senhor vos dará para o vosso alimento. E essa palavra, o que é isso? Ela está em hebraico, ou seja, a pergunta, ela tem a forma semelhante à palavra maná. É dessa palavra que veio o maná. Procede o maná, que é o nome então dado a este pão do céu. Por que, irmão Cristo? Porque ele diz: portanto, arrependa-te, se não venho contra ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Arrependa-se. Aí ele vai dizer, versículo 17. Versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido. O maná que Moisés está falando, o Senhor vai dar de alimento, o maná. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. O maná que então simboliza para aqueles que se arrependem. Não é o maná que os pais israelitas comeram e pereceram. Esse é o maná que simboliza aqui o privilégio ímpar que os fiéis têm, o de serem admitidos à festa messiânica que se denomina a ceia das bodas do Cordeiro. É esse maná que comeremos por toda a eternidade. Eu quero, que você abra a tua Bíblia, Apocalipse 19, 9. Abra comigo, 19, 9. Vamos ler lá. Diz assim: então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Chamados
ou seja, são os convidados e a esposa que tem o mesmo significado, como também são idênticos à noiva e à cidade santa. E eles receberão e comerão desse maná, não por mérito próprio, mas só por convite. É que então os santos de Deus participarão das bodas do Cordeiro. Verdadeiras palavras aqui são a declaração do anjo, que assegura os fiéis que a promessa desta maravilhosa festa se cumprirá, meus irmãos. Que nós venhamos nos arrepender, porque nós, brevemente, o Senhor virá buscar a cada um de nós, e nós estaremos com Ele por toda a eternidade. O que eu aprendo com a igreja de Pérgamo? Que eu devo conservar a minha fé, que eu não devo negar a minha fé, mas eu também não devo admitir o pecado, a imoralidade, a inverdade, a santidade de Deus corrompida. Eu devo apontar com a minha própria vida a Cristo Jesus. Ele é santo, verdadeiro, e quer que seus filhos sejam santos. Por quê? Porque é o que vencer comerá desse maná para todo sempre, e juntos estaremos na grande festa das bodas do Cordeiro, para a glória de Deus Pai. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Benefício maravilhoso, benefício maravilhoso daqueles que verdadeiramente pertencem a Cristo. E é aqui, em última análise, um segredo entre Cristo e o crente fiel. Versículo 19, então nós concluímos, capítulo 19 do Apocalipse, verso 12, diz assim: os seus olhos são como chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão Ele mesmo. Nós teremos um novo nome. E o novo nome aqui significa uma nova identidade, uma nova realidade de vida. Assim como Deus chamou Abrão e depois passou a ser Abraão, assim como Deus chamou Saraí, passou a ser Sara, assim também os eleitos de Deus receberão um novo nome, uma nova identidade, e viverão para toda a eternidade para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Isso deve alegrar os nossos corações. Eu quero agradecer aos nossos amados irmãos que esteve conosco nesta noite, aprendendo junto com a igreja de Pérgamo. Que Deus abençoe a vida de vocês. Vamos nos arrepender a cada amanhecer, a cada anoitecer, para que estejamos com o Senhor toda a eternidade. Nos alimentaremos na mesa do Cordeiro, participaremos das bodas do Cordeiro, para a glória de Deus. Fiquem com Deus, tenham uma ótima noite e um bom descanso.